debates, que vai ao ar todas as noites da semana. O assunto que nós vamos discutir hoje é uma dúvida que, sem dúvida, todo mundo já teve em algum momento da vida, especialmente os cristãos. Nós cremos que Deus é bom, que Deus é todo-poderoso, que Deus sabe todas as coisas. Então, se tudo isso é verdade, por que ele criou Lúcifer? Alguns dirão, bem, ele não criou o demônio, ele criou um anjo, querubim, cheio de glória e tal. E esse anjo acabou se transformando no gênio do mal. Pode ser verdade, mas ainda assim fica a dúvida. O Senhor Deus sabia que isso iria acontecer. E mesmo sabendo que aquele anjo que ele criara, ou que ele criaria, se tornaria no gênio do mal, ele não poderia ter cancelado o projeto da criação de tal ser? O mundo não seria muito melhor? Todos não lucrariam muito mais? Então, por que é que Deus criou Lúcifer? Está no ar o Vejam Só. No oferecimento da Grade Academia Teológica da Graça de Deus, preparando semeadores, e da Faculdade do Povo, conhecimento para toda a vida, começa agora ao vivo o programa Vejam Só, transmitido pela Rede Internacional de Televisão para todo o Brasil, também para todas as Américas, para o norte da África. O programa também alcança o continente europeu e até boa parte da Ásia. Queremos saudar todos os telespectadores na paz do Senhor Jesus e convidá-los a debater conosco essa questão instigante e intrigante da existência de Lúcifer, que não é um Deus, então ele foi criado justamente por Deus. Por que que Deus teria criado Lúcifer? Para discutir esse assunto conosco, estão dois professores de teologia, só podia ser, né? Afinal de contas, hoje é o dia em que eu deveria ter aqui do meu lado um pacote de pipocas, porque eu vou ficar junto com você, telespectador, assistindo o que os dois professores vão dizer. Porque, sincero e honestamente, eu não sei a resposta a essa pergunta. Os professores são o pastor Jarbas Ferreira da Silva, que é professor da Agrade Academia Teológica da Graça de Deus, entre várias outras escolas, e é membro da Igreja Batista da Água Branca. Pastor Jarbas, seja bem-vindo, paz e graça. Paz e graça, é um prazer estar aqui. O senhor leciona qual disciplina lá na Agrade? Antropologia Bíblica. Muito obrigado pela presença do senhor. Do outro lado, o reverendo Elias Robson de Paula, que é professor do Centro de Formação Teológica e ministro de música da Igreja Metodista Wesleyana. Paz e graça, reverendo Elias, tudo bem? Graça e paz, meu querido, é uma alegria, um privilégio, né, estar com vocês hoje aqui. E já pude também conversar um pouquinho com o professor Jarbas e encontramos até algumas raízes comuns aí na nossa formação. E a gente está aqui humildemente, né, de forma modesta, porque nós sabemos que existem mistérios na fé cristã e nem tudo a gente tem uma resposta completa, né, e pronta, express, né, para dar. Nós estamos aqui para poder prestar nossa humilde contribuição. Muito obrigado pela presença do senhor. Também conosco, fazendo uma visita, ele não vai poder ficar até o final do programa, o irmão Agnaldo, que é de Santa Cruz do Capibaribe, uma cidade que eu tive o privilégio de conhecer em 2007. Foi 2008, né, Agnaldo? Foi 2008 que ele me levou lá, ele me levou até lá, né, e me ajudou bastante a compreender a realidade do interior do Nordeste brasileiro, que não tem nada a ver com aquilo que a gente imagina aqui no Sudeste. Encontrei uma realidade muito diferente, né, um povo super acolhedor, trabalhador, e acima de tudo construíram lá em Santa Cruz do Capibaribe um centro comercial de fazer inveja àqueles aqui do Sudeste. Lá a confecção é extremamente desenvolvida lá. Tudo bem, Agnaldo? Paz e graça, como vai? Tudo bem, pastor, boa noite. Paz e graça, e vim aqui também convidar o senhor para mais uma vez ver algo que o senhor ainda não viu lá na nossa cidade. Algumas confecções, ir lá
no modo centro, hoje, quando o senhor foi, não tinha, mas hoje já tem, está 50% maior. Era 4 blocos, agora tem mais 2 blocos. Imensos, assim, do tamanho do Anhembi. Você tem uma referência, né? E Santa Cruz do Capibaribe é interiorzão. Quantos quilômetros está lá de Recife? Estamos a 176 quilômetros. E é maior do que a Anhembi. Hoje é a feira, é a área coberta maior da América Latina. Em área coberta de feira de confecção. E maior do que a Anhembi, para você ter uma ideia. Hoje nós temos. E tem gente dizendo que os nordestinos deviam ser afogados, né? Porque é tudo retirante, fugindo da seca. Vai ser ignorante assim lá adiante, meu irmão. Tenha dó. Vá lá. Vá a Santa Cruz do Capibaribe que você vai cair de costas. Você vai cair de costas que você vai ver lá. O Aguinaldo Celi é da igreja congregacional lá, né? Isso. Manda uma saudação para aquele povo. Eu visitei várias igrejas lá. O senhor visitou. Um tempo gostoso. O senhor visitou o Vale Central, que é pastor João Carlos, visitou Monte Sião, que é pastor Josilto, e visitou o Vale 2, que é pastor Mauro. Essas 3 igrejas que o senhor visitou em Santa Cruz do Capibaribe. E mandar um abraço para todos que estão nos assistindo esse momento lá. Come cuscuz gostoso e carne de bode, né? Isso, é tipo da região e que, assim, como o senhor viu, é um povo muito acolhedor, trabalhador em Santa Cruz e toda nossa região, o polo de confecções, que hoje nós temos, o que tem lá em Santa Cruz do Capibaribe, na região, mão de obra. A gente quer mão de obra e está faltando isso, costureira, gente qualificado, e está faltando. Enquanto a gente vê por aqui tanto desemprego, lá a gente está faltando pessoas para trabalhar, e quem vai, graças a Deus, as pessoas que chegam lá são pessoas trabalhadoras, honestas, por isso que nosso polo está crescendo. Tem Surubim, Caruaru, Toritama, Vertente, Santa Cruz do Capibaribe, Jataúba, ela abrange ali um cerco de 100 quilômetros, que é um lugar que todo mundo trabalha, todo mundo vive do seu suor, e é um povo muito acolhedor e trabalhador, por isso que está crescendo. E eu costumo dizer, eu não queria que a mídia batesse em cima do nosso ponto turístico, como está fazendo Porto de Galinha, Tamandaré, Natal, Fortaleza, porque aí todo mundo vai para lá. É melhor ficar como está mesmo. Uma invasão. E dizer que não é como aquela senhora que estuda direito diz do Nordeste. Lá, graças a Deus, nós estamos muito bem, obrigado. Como hoje está globalizado, eu acho que não existe mais isso. Há 100 anos atrás, que tem aquelas vacas mortas lá mostrava aqui, não tem mais. Hoje, graças a Deus, nós temos um lugar muito, assim, muito bem, nós estamos bem, e graças a Deus eu sei que isso vai de melhor a melhor. Amém. Nossa audiência lá é muito grande, né? Fica pertinho da divisa com o estado da Paraíba, que da próxima vez que eu for eu quero ir a Paraíba também. Então um abraço com o Espírito Santo a toda essa região. Deus abençoe a todos vocês. Bom, o assunto hoje é por que Deus criou Lúcifer. E a repórter Carla Viana foi a campo tentar apresentar o dilema a vocês. Vejam só. Alguns estudiosos sugerem que o texto de Ezequiel 28:12 faz referência ao ser Lúcifer, quando Deus diz: Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. O ser Lúcifer, essa palavra está registrada lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 13, e que os teólogos fundamentalistas, como eu, acreditam a Satanás. A partir do século XIX, com o movimento da alta crítica, veio um outro entendimento do texto, que vai ser a tônica do liberalismo teológico, que não acredita esse texto a Satanás, mas sim ao Rei de Tiro. Mas grandes teólogos, como Strong, que é a maior expoência da teologia fundamentalista, acreditam esse texto a Satanás. No verso 14 do capítulo 28 de Ezequiel, há um relato de que este ser era perfeito também nos teus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que nele manifestou-se a iniquidade. Esse texto vai falar de um anjo, que era um querubim. O texto vai dar a entender como um príncipe das ordens dos querubins, que foi construído por Deus com o sinete da perfeição. Ou seja, entende-se que aquele ser carregava
o carimbo da perfeição de Deus em sua criação. A queda de Lúcifer deu-se por causa da ganância pelo poder, como afirma o pastor Matias Acácio. Isaías capítulo 14, versículo 13, vai nos revelar que ele, nessa tutela do mundo físico, observou que a grandeza do seu poder pessoal, outorgado por Deus, é claro, ele entendeu que podia ser semelhante ao Criador. E o texto é muito claro. Tu dizia no seu coração, eu subirei aos céus, portanto, ele não está lá quando ele racionaliza essa determinação de conquistar o céu, de dominar e dividir o céu com Deus. Ele queria ser igual ao Criador. Já é um provérbio muito antigo, quer conhecer alguém, dê poder a ele. E isso advém já da história de Satanás. Ele revelou e ele desenvolveu uma ideia de ser independente de Deus. Daí foi a sua queda. Após a queda, alguns sinônimos foram atribuídos a Lúcifer, como diabo, demônio e Satanás. Lúcifer, como o nome diz, era um anjo de luz, que ao rebelar-se contra Deus, foi expulso do céu, levando consigo uma legião de anjos. Ele e seu exército de anjos caídos travaram uma batalha na terra ao perseguir a humanidade criada por Deus. Eu entendo que a batalha se deu nos portais da eternidade. Nesses portais é que ele tentou entrar, e aí Deus deu autoridade ao arcanjo Miguel, que com um exército de anjos expulsou-o, ele com as suas hostes de anjos que queriam dominar o céu, queriam ocupar o lugar de Deus. Satanás, antes de ser destruído, ia jogar lama no caráter de Deus, afirmando, eu não afirmei que ele ia fazer isso, que ele ia me destruir? A Bíblia Sagrada revela que Deus é onisciente, e na sua onisciência, ele sabia até onde os caminhos de Lúcifer seriam perfeitos. O Vejam Só dessa noite questiona, por que então Deus criou Lúcifer? Ah, credo! Bom, a pergunta de hoje é, como eu já disse, frequentemente de praticamente todo mundo, né, que é cristão. Em algum momento da vida você já parou e fez essa pergunta. Por que, afinal de contas, Deus teria criado Lúcifer? Vamos ouvir a palavra inicial dos nossos convidados e depois eu anuncio a você a enquete de hoje para você ganhar prêmios, né? Inclusive, um dos prêmios que você vai ganhar é esse filme cuja cena você assistiu aí. Mas depois eu mostro os brindes. Vamos lá. Pastor Jarbas Ferreira da Silva é professor da grade, professor de teologia em várias escolas renomadas e até internacionais aqui do Brasil, e é membro da Igreja Batista lá da Água Branca. Pastor Jarbas, como é que o senhor responderia essa questão? Se Deus é perfeito, sabe todas as coisas, por que ele criou Lúcifer? Bom, a própria pergunta em si já é uma pergunta, de certa forma, presunçosa. Porque Deus, sendo onisciente, onipresente, onipotente, ele pode fazer o que quiser e criar o que ele quiser, quando ele quiser, como e onde quiser. Em segundo lugar, ele cria Lúcifer. A própria pergunta em si, ela responde a si mesma, porque a pergunta diz assim, se Deus é perfeito e criou todas as coisas, por que criou Lúcifer? O que está por detrás da pergunta é uma indução de que Lúcifer é Satanás. Quando Lúcifer se tornou Satanás, Lúcifer era Lúcifer. Então, o que é Lúcifer? Lúcifer, ou Lucifer, na sua criação, foi um querubim de guarda ungido, como o nosso amigo pastor disse nas respostas, Cássio, usando os textos de Ezequiel e de Isaías. Ele foi criado um querubim ungido, na minha opinião, concordando com o pastor Cássio, provavelmente um querubim com uma característica de perfeição acima dos outros, que são vários querubins, e ele foi criado perfeito. Agora, um Deus santo cria um ser perfeito, só que a criação de um ser perfeito não significa de um ser autômato. Então, para iniciar o nosso colóquio aqui,
Ele cria um ser perfeito, mas não um ser autômato. Ou seja, Lúcifer tinha a capacidade de dizer não, de dizer sim, de tomar decisões, tanto é que ele o fez, a partir do momento em que a soberba encheu seu coração, voltando aos textos de Ezequiel e Isaías. Então aí ele se torna um ser que se rebela, que busca uma tomada de posição nos lugares celestiais mais altos, e isso redunda na trágica destituição dele da posição de querubim. Muito obrigado. Depois a gente vai tirar as nossas dúvidas, mas antes vamos ouvir o reverendo Elias Robson de Paula, que também é professor de teologia. Ele leciona no Centro de Formação Teológica da Igreja Metodista Wesleyana, onde ele também é ministro de música. Reverendo Elias, por que Deus criou o Lúcifer? Antes de entrarmos, né, na questão em si, eu gostaria de fazer alguns balizamentos, né? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que o que se pode conhecer de Deus, nós conhecemos porque Deus o revelou. Nós queremos muitas vezes querer conhecer todos os porquês, os mecanismos, né, a forma de Deus agir, sendo que nessa categoria só existe Ele é o soberano, Ele é Deus. E a própria Bíblia diz que o que Deus nos dá a conhecer é o que foi revelado, ou seja, existe muito mais que nós não sabemos nessa história, né? E que na nossa condição hoje de mente comum, humana, sem glorificação, nós certamente não teremos como entender. Agora, aquilo que era necessário, Deus revelou. Os fatos que aconteceram, né, de certo modo, né, como aconteceram, mas nem tudo nos está mostrado. A Bíblia diz que o conhecimento que temos de Deus é como por um espelho. Mas não é um espelho moderno, né, gente? É um espelho daqueles antigos, que era feito de bronze. Então, muito facilmente ele ficava, né, ali obscurecido e era difícil você identificar as coisas. Então, o apóstolo Paulo diz que nós estamos vendo Deus ainda em enigma. Existe muito enigma. Existem muitas questões misteriosas que um dia nós vamos entender. Existe uma promessa de Deus maravilhosa, feita pelo próprio Jesus, que ele disse assim: naquele dia nada me perguntareis. Porque a gente pensa assim, ao dia que eu chegar no céu, eu sei que o pastor Elias, né, que o professor Jarbas talvez não vão me responder a contento, mas quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar para Jesus como é que é aquela história. Mas Jesus já disse para você, meu amado irmão, meu amado ouvinte, naquele dia nada me perguntareis. Quando entrarmos na glória celestial, automaticamente vamos entender tudo que não entendemos. Então, eu creio que algumas questões nós vamos poder ajudar aqui hoje, mas outras certamente vai ser um encontro face a face com o Senhor que nós vamos compreender, inclusive, de primeiro momento. Esse produto vai chegar na sua casa pelo correio. Eu tenho certeza que você não vai mais ficar triste com o seu cabelo. Gostaram aí da minha dica de hoje? Muito bem, Jô. Vamos lá. A Claudineia Bandeira, fã de San Diego, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, ela diz assim: primeiro, Deus não só é perfeito, como é perfeitíssimo. Deus sabia o que estava fazendo quando criou Lúcifer e que ele iria se revoltar contra Deus. Minha pergunta é: como seria esse mundo sem conhecer a Deus? Com certeza iríamos ter um vazio dentro de nós. Deus criou tudo e todos e ele sabia que um dia iríamos adorar e amá-lo com todo o nosso ser. Queridos irmãos, Deus é perfeito e ele sabe o que está fazendo, e tudo vem conforme o seu tempo. Já o J. Cobhart, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ele diz: Deus os criou simples e ignorantes, não criou ninguém para espalhar o mal. Se tivesse ele criado um ser exclusivo para espalhar o mal pelos quatro cantos do universo, não seria um Deus justo, um Deus de amor. O mal existe porque nós mesmos o criamos desrespeitando as leis divinas, que são pura harmonia. Fomos criados para o bem, para fazermos o bem. Nós, com o livre-arbítrio, escolhemos o caminho que na maioria das vezes não é o correto. Só existe um Deus, o Deus do bem. Lúcifer, diabo, Satanás nunca foram deuses e nunca serão, muito menos do mal. Paz e luz a todos. O Liciomar Saraiva de Souza, de Imperatriz do Maranhão,
diz que esse é um tema sujeito a muitas especulações filosóficas e teológicas. Contudo, partindo de nossa realidade temporal histórica, numa perspectiva de fé, temos presente que tudo é bom, conforme Gênesis 1:25. Mas aí entra a questão: por que o mal? Por que Lúcifer? Esse mistério tem como resposta a cruz de Cristo, porque nela temos o mal sendo vencido por esse amor verdadeiro que se baixa até nós, até a nossa realidade, e a assume para levá-la à perfeição, à plenitude a que somos vocacionados. No entanto, esse amor pode ser negado de forma radical e definitiva, e isso é a realidade da liberdade que nos é dada. Lúcifer, na teologia cristã, é essa radicalidade em sua plenitude, é o que está separado, o que não está em comunhão, o que divide. Esse ser é apenas uma criatura em sua realidade perdição. Bom, pastor Jarbas, a gente vê que as pessoas tentam responder, algumas defender Deus, outras tentar explicar o diabo, sempre pela perspectiva da liberdade. Os anjos têm liberdade de ficar contra Deus assim como nós? Bom, temos que definir que categoria de anjos, né? Se nós estamos falando dos anjos caídos, que são subservientes a Satanás, que significa adversário de Deus, diríamos que esses seres, por sua queda, eles assumiram uma posição de total antagonismo a Deus, a divindade, a Cristo, e eu particularmente creio que eles não têm outra opção a não ser permanecer em rebelião até o momento do juízo final, que será aplicado sobre eles, porque o juízo já foi decretado, estabelecido, e precisa ser aplicado. Então os anjos caídos, eles se tornaram maus em essência, eles se tornaram, eu diria, amantes das trevas em essência, e exatamente por isso, talvez até por uma questão ontológica que nos foge ao conhecimento, porque, como disse o pastor Elias, o nosso conhecimento é parcial e é nebuloso, eles não têm volta, não há volta para eles. Com relação aos anjos santos, eu quero crer que eles possuem livre-arbítrio, todavia, por não terem caído no momento de decisão, num grande momento de guerra cósmica no terceiro céu, eles receberam a graça de não poder cair. Então eles têm livre-arbítrio, sim, mas eles não podem cair porque eles não têm essa capacidade para cair, que é a capacidade para não cair mais que nós teremos quando da ressurreição. Hoje nós temos a presença do pecado e o pecado em nós. Pós-ressurreição nós não teremos mais o pecado em nós. Então nós não poderemos mais pecar porque não teremos mais o pecado em nós. Bom, pastor Reverendo Elias, o senhor é professor, o Liciomar aqui, né, de Imperatriz, não sei se é ele ou ela, menciona o refrão de Gênesis, capítulo 1, né, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, e que termina, esse refrão termina dizendo, e viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era tudo muito bom. Lúcifer ainda não tinha caído nesse momento em que Deus disse que tudo era muito bom? Eu creio que a queda se deu em um momento posterior a esse momento da criação, porque a Bíblia ela não é cronologicamente descritiva. Às vezes um versículo contém um período de tempo longo. E quando Deus fez todos os exércitos dos céus, como diz a própria palavra, e isso nós podemos atribuir aos anjos, ele fez essa afirmação, de que tudo era muito bom. Ou seja, o anjo, né, que nós denominamos Lúcifer, eu até queria esclarecer também para os nossos telespectadores, que você vai procurar na sua Bíblia esse nome e não vai encontrar. Né? Nas traduções em português, na maioria, essa palavra não aparece, na verdade essa palavra é uma vertente do latim, lucem, fé, no sentido de, traduzindo estrela da manhã, em Isaías 14:12, que nas nossas Bíblias está como estrela da manhã, não tem essa palavra Lúcifer nas nossas Bíblias. Né? Eu, inclusive, não costumo nem adotar, né, esse nome, eu não acho muito confiável, né, essa tradução antiga que atribuiu esse nome, e é Satanás mesmo, é o diabo, né, e é assim que nós nos referimos a ele. Então, quando Deus cria,
os seres morais, os homens, né, e os anjos, foi uma decisão de Deus. Porque, veja só, Deus poderia fazer 4 possibilidades aí. Tem um teólogo, né, o Platinga e o Norman Geisler também, que eles dizem o seguinte: Deus poderia não criar seres pessoais, porque a Trindade é uma família, eles vivem numa comunhão desde que o tempo não existia, né? Porque houve um tempo que não existia o tempo. Certo. E é por isso que Deus não está preso ao tempo, não está dentro do tempo. Ele é Senhor do tempo, Ele criou o tempo, mas Ele não está preso ao tempo. Por isso que nós dizemos que Deus conhece tanto o presente, o passado e o futuro, porque Ele está fora do tempo, né? Ele não está preso, Ele não depende do transcorrer dos acontecimentos. Então, quando Deus decide, então, criar seres pessoais, se Ele não cria, não haveria nem homens nem anjos. Continuaria só a Trindade, talvez outros aspectos da criação, a natureza, mas não existiriam outros seres morais além do próprio Deus. Deus poderia criar também seres pessoais que não pudessem pecar, mas então eles não seriam livres, porque eles não teriam capacidade de decidir. Deus poderia também criar seres que fossem programados para pecar. E aí Deus não seria santo, porque como tudo que Ele fez reflete a sua pessoa, se Ele criasse os homens para pecar, ou algum ser para pecar, se Lúcifer foi criado com a intenção de fazer maldades, né, de atazanar, ou satazanar, né, a vida dos seres humanos, então Deus não é bom. Se Ele criou com essa intenção, então Ele não pode ser chamado de bom, né? E Deus poderia então criar seres livres que pudessem decidir, portanto, haveria a possibilidade de pecar, e Deus teria, então, vamos dizer, entre aspas, que Deus teria que correr esse risco. Então, quando Ele cria os anjos e Ele cria os homens, Ele os cria com a possibilidade. Portanto, Deus não cria o pecado e nem cria homens nem anjos para pecar. Mas existe a possibilidade de pecar porque eles são livres. Eles podem escolher ou não a vontade de Deus. Então eu acredito que Lúcifer, como diz a própria Bíblia, ele foi criado em perfeição, ele era um modelo, né? Ele era um Janequine, um Paulo Zulu celestial, né? Porque ele tinha, a Bíblia diz, o aferidor da beleza. Ou seja, se queria saber o que era beleza, era olhar para ele. Né? Qualquer outro comparado com ele, né? Era feio, porque ele era muito belo, ele era o aferidor, era o padrão, e a Bíblia diz que ele é um modelo de beleza, né? Mas em dado momento ele toma uma decisão, pastor Heber. O orgulho entra no coração dele por causa da sua beleza, por causa dos seus poderes, inclusive algumas traduções nos dão margem para até admitir que ele talvez tenha sido o ministro da adoração celestial. E talvez aí a gente entenda um pouquinho depois o ódio dele contra o salvo, que se torna adorador de Deus, e faz bem o que ele não fez, que usa o livre-arbítrio para adorar o Senhor. Eu queria só fazer um destaque ainda dentro dessa questão. Satanás, ele veio a se tornar, como já foi bem colocado, mas ele usou esse poder, essa liberdade, esse livre-arbítrio, e para o mal. Ele fez mau uso disso. Se orgulhou, achou inclusive, aliás, até hoje ele está convencido de que vai poder vencer a Deus. E é por isso que ele continua lutando. Só que nós entendemos que o plano de Deus, Deus fez um plano perfeito. Como eu já falei, Deus está fora do tempo. E ele estabeleceu um plano conhecendo, calculando todas as possibilidades. A possibilidade da oração, a possibilidade do arrependimento, a possibilidade do evangelismo, tudo isso Deus já conhece, porque Ele é soberano. E nada o surpreende. Então, no seu plano perfeito, obviamente, Ele sabia que Satanás ia se rebelar. Que aquele anjo, aquele querubim, tão próximo do trono dele, ia se rebelar. Mas Ele convergiu isso para o seu propósito. Na sua eterna sabedoria, graça e poder. E fez com que mesmo essa rebelião contribuísse para o andamento do seu grande projeto. Que na verdade o projeto de Deus maior o que é? Ele quer ter um povo, ele quer ter seres livres que decidam amá-lo
por decisão, usando o seu livre-arbítrio para isso. E isso vale a pena para Deus. Aí você pode dizer, mas tem aqueles que se perdem, mas vale a pena por causa dos que se salvam. Né? Então, tem todo esse projeto, e dentro desse projeto, Deus faz com que tudo converja para sua vontade final, que é chegar a esse povo que vai viver a sua glória eternamente. Pois é. O também professor de teologia que deu a entrevista para Carla Viana, o pastor Matias Acácio, ele foi apertado lá pela repórter, ele acabou tendo que dizer, né, qual a resposta ele daria para a pergunta: se Deus é perfeito e sabe todas as coisas, por que criou Lúcifer? Vejam só. Deus não criou Lúcifer, Deus criou um anjo com capacidade de racionalização, como eu e você. Os seres espirituais são seres pessoais. O que são seres pessoais? São seres que têm capacidade de pensar, capacidade de sentir e capacidade de querer. Essas são as características da personalidade. Então Deus criou os seres com essa capacidade para que pudesse estar servindo por amor. Porque a premissa básica do amor é a liberdade e não a obrigatoriedade. Então Satanás não foi um ser criado por Deus, foi um anjo que desenvolveu dentro de si, ele criou a malignidade de querer ser independente de Deus. Daí veio a palavra Satanás, que significa adversário. Deus criou um anjo que quis ser, e aí Deus não pode impedir o livre-arbítrio de nenhuma das suas criaturas. Vamos lá. João César Cabral Ribeiro, de Porto Velho. O inimigo de nossas almas está furioso. Ele está por trás dos acidentes, dos homicídios e das outras imundícias. Mas o Senhor permitiu ele existir porque o homem desejou o pecado entrar na nossa vida. Seria correto, então, o pastor Jarbas dizer que o diabo vem preencher uma necessidade mórbida do homem de ficar contra Deus? Ou não? De forma alguma. Mas antes de elaborar, eu gostaria só de citar um texto da Escritura, Colossenses 1, verso 16, que diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu só gostaria de dizer que uma das respostas que eu não vi ainda foi exatamente essa. Que Lúcifer, não Satanás, mas Lúcifer, ou o querubim, se nós não quisermos usar o termo Lúcifer, que, como bem disse o professor Elias, vem do latim, se nós quisermos ficar só com o querubim de guarda, ele foi criado por Cristo, para a glória de Deus, como tudo que Deus criou foi para a sua glória. Eu só queria trazer isso é importante, pastor Carlos. Tem alguns telespectadores que inclusive estão debatendo isso aqui no site, né? Que por influência de algumas seitas creem que Deus criou o querubim, que se revoltou contra ele, e aí então Deus criou um novo anjo, que é Miguel. Sim. E que Miguel acaba se transformando em Jesus. Isso, né? Então eu queria que o senhor explicasse que Jesus não é criado. Jesus, o texto de Colossenses diz que em Cristo, por Cristo, para Cristo e em Cristo, todas as preposições possíveis, tudo foi criado. Inclusive Lúcifer, inclusive todos os querubins. Então, Jesus é Deus. Ele é Deus Filho, ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse é o dogma, é o credo clássico da cristandade. E em Cristo e por Cristo e para Cristo, todos os querubins, inclusive. Porque os querubins são uma categoria elevadíssima de anjos. E entre esses querubins, esse querubim de guarda de Ezequiel 28, de Isaías, que foi mencionado aqui, 14, foi criado também. Ele foi criado para quê? Ele foi criado para a glória de Deus, para possivelmente administrar a adoração no louvor, como o pastor Elias mencionou, porque os pífaros e os tambores foram criados no dia em que ele foi criado. Então, Lúcifer, que se torna Satanás e diabo significa acusador, ele é um anjo caído, ele é um querubim caído, ou seja, alguém que
não se submeteu, não permaneceu na sua posição, na sua morada designada de glória, tentou se rebelar contra a divindade por uma questão de cobiça, Apocalipse 12 fala sobre isso, foi lançado sobre a terra, e ele se tornou Deus desse mundo. E ele é o originador, estrategista de toda a malignidade que há sobre esse planeta, em todas as esferas existenciais desse planeta, econômica, política, filosófica, científica, etc. Então, eu queria só deixar isso, pelo menos, claro para nós aqui. Né? Só creio, pastor Jarbas, que a gente precisa explicar para o telespectador o perigo do maniqueísmo, de tentar ver Deus como sendo o lado bom das coisas, e o diabo como sendo o lado mau, e ambos equivalentes. Não existe isso. Não, o maniqueísmo é totalmente antibíblico e anticristão. O maniqueísmo não tem fundamento algum. Não existem duas forças opostas no mesmo nível. Não existe. Nós não temos aqui, não se trata aqui de uma guerra cósmica, espiritual. Eu ilustraria como uma moeda com dois lados, mas a mesma moeda. Não. Só existe um Deus, todo-poderoso, acima de tudo e de todos, que controla a história, que tem todo o poder da história, que está numa posição única. Lúcifer, que se torna Satanás, ele não tem nada de semelhança com Deus nesse sentido de divindade. Ele não é divindade. Ele é chamado no Novo Testamento de Deus deste mundo, porque esse mundo busca deuses no plural, que lhe sirvam. As pessoas querem deuses que as sirvam. Então, Satanás é um anjo caído. Anjo é uma coisa, Deus e divindade é outra. Não há nada de similar entre as duas categorias. Então, não existe... as implicações são óbvias. Essa batalha cósmica, espiritual, que se encarna na nossa vida, na nossa sociedade humana, que terá um fim, conforme a Bíblia diz, não é uma batalha entre forças iguais. É uma batalha entre seres espirituais caídos rebeldes, dominando sociedades e homens em rebelião por causa do pecado, e tentando conduzir essas forças a uma espécie de afrontamento, de ofensiva ou de ofensa à santidade de Deus. Então não existe, não há essa ideia de dois impérios equivalentes lutando aqui, o Império Persa e o Império Romano. Não. Só existe um império, que é o Império de Deus, que tem uma província rebelde. E essa província rebelde é exatamente a nossa era, o espírito da nossa era. E a hora que acabar a paciência de Deus, acaba essa província essa província rebelde. Marcos Rodrigues de Souza, de Vila Velha, no Espírito Santo, ele diz assim: pastor, o programa de hoje foi muito bom, tá? Vamos agendar ele para refrisar, tá, Marcos? Agora, a pergunta de hoje, a resposta dele é assim: porque Deus é amor, pois mesmo sabendo de sua queda, Deus o cria. É assim conosco também. Se Deus só viesse a trazer à existência aquilo que daria certo, nenhum de nós estaria aqui. Gostei. Marcos, parabéns, Deus abençoe. Eu vou chamar um intervalo, voltamos já com a sua mensagem também aqui no Vejam Só. Muito bem, o Vejam Só está voltando e o Edivar Pereira, de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, diz assim: Reverendo Weber, qual o nome do filme e onde se compra? Ósculo Santo. Você também, Edivar. O filme, que você viu aí algumas cenas na matéria de abertura e que vai ser sorteado hoje no final do programa, junto com a camiseta da grade, é o filme Megido. Vamos mostrar o filme? O Cristiano já vai enquadrar aí esse aí, Batalha entre o Bem e o Mal começou, Megido. E você encontra esse filme no Shopping do Povo, a Vila São João, bem ao lado da Igreja da Graça. E também no site da Igreja da Graça, né, o ongrace.com, você com certeza encontra esse filme também, tá bom? Vamos lá, o Felipe Aparecido de Maracaí, no interior de São Paulo. Deus não criou um demônio mau, ele criou um anjo perfeito, cheio de luz, chamado Lúcifer.
Bom, a gente já viu que o Lúcifer não é exatamente um nome, né? Ele se tornou mal porque assim escolheu. Sua queda foi devido à ambição em querer ser semelhante a Deus. Podemos ver que Lúcifer era um anjo muito querido por Deus. Ele andava no meio do brilho das pedras, mas infelizmente ele ficou com o coração todo corrompido, cheio de orgulho e ambição. Então ele foi lançado por terra. Esse anjo querubim caiu do céu à terra, todos os anjos que o seguiram também. Duas perguntas aqui que eu quero fazer para os nossos dois convidados. A primeira, existe muita gente, inclusive alguns internautas estão colocando aqui, que o diabo nunca existiu, é uma invenção para criar medo e terror, para a religião fazer uso e dominar a sociedade. E a segunda coisa é, se no caso do diabo existe mesmo, por que Deus tinha que expulsar ele e jogar justo na terra? Não tinha outro lugar para ele? Olha lá, pastor Elias, o senhor primeiro. Amém. Primeiramente, quando a gente pensa naquele Satanás, no diabo medieval, realmente isso é uma tolice, né? Aquele diabo de tridente, com rabo, fedendo enxofre. Fedendo enxofre, coisa e tal. Realmente, isso, as pessoas associam essa figura. Então, às vezes, até dizem assim, quem acredita em demônio é uma pessoa desinformada, sem cultura, né? Mas quando a Bíblia fala de Satanás, estamos falando de um espírito, né? Ele não tem uma forma definida, né? Mas a sua essência é totalmente maldade, é crueldade. E não é difícil a gente perceber a realidade da existência dele, não. Quando olhamos o mundo à nossa volta, nós percebemos que a ação satânica potencializa, né? A ação satânica parece que intensifica a maldade do homem. Você tem visto hoje coisas que humanamente seria impossível os homens fazerem. Tem uma ação que tem corrompido, que tem levado aos extremos, a limites inconcebíveis, as atitudes humanas. Nós tivemos um exemplo disso numa obra de ficção aqui essa semana, em São Paulo. Está chovendo protesto via internet, porque o grande segredo da novela das 8 frustrou todo mundo. Todo mundo achava que seria uma coisa escabrosa e era uma bobeirinha. Misericórdia, o próprio personagem, que é, na verdade, um psiquiatra real, né, o Dr. Fábio Chigovati, ele falou assim, 10 anos atrás, o que o Gerson confessou seria escandalizar, né, o sargento da Marinha. Né? Hoje todo mundo reclamando, mães e família, mas essa bobeirinha era o segredo? Ilustrado, é verdade. A cada dia que passa, o diabo consegue apodrecer ainda mais a mentalidade e os valores da humanidade. Nós temos presenciado isso, e prosseguindo aí na resposta, né, a esse irmão, nós temos que entender o seguinte, Satanás, tem um dramaturgo inglês, chamado Ben Jonson, que ele escreveu uma peça com o seguinte título: O Diabo é um asno. O diabo é um burro. E a grande verdade é essa. Porque o cara tinha tudo para dar certo, o cara não ia participar do plano de Deus, né, do homem, tudo, e ele estragou tudo. Mas é mais ou menos isso que a gente vê acontecendo hoje, até com as pessoas. Quantos casamentos tão bonitos acabam por causa de uma semente de adultério que entra no coração da pessoa? Quantas amizades boas terminam porque o cara foi pro churrasco, ele achou que ia ser picanha e era alcatra, né? Satanás deixou a semente do mal, do orgulho, da inveja entrar no seu coração, e realmente essa peça faz uma declaração maravilhosa. Ele é um burro, porque ele é para ser o ser mais feliz desse universo. Ele conseguiu se transformar no arquirrival de Deus, e Deus tem dado corda. Gente, porque veja só, não dá para comparar, né, o poder. Tanto que Deus se exalta em cima dele. Qualquer crente novo convertido aí, que se consagra, ora, jejua, encontra endemoniado, expulsa, ele vai embora. Entende? Deus tem sido exaltado na vida dos salvos. Só uma coisinha, só para completar o raciocínio. Deus vai dar um show no final da história. Vai haver um futuro julgamento de Satanás, dos demônios, mas Deus vai dar um show. Por quê? Satanás, inclusive, porque Jesus Cristo, uma das pessoas da Trindade, se fez homem, nasceu aqui. Pois Satanás também vai vir na figura de um homem, chamado Anticristo.
E no final da guerra do Armagedon, o final, o desfecho vai ser tremendo. Inclusive, você que é crente, meu irmão, você que é salvo, preste muita atenção quando nós estivermos lá no final da batalha do Armagedon, com o Senhor Jesus testemunhando aqueles fatos ali. Você vai ter que olhar muito depressa, porque a Bíblia diz que o anticristo vai se desfazer com o sopro da boca do Senhor Jesus. Ele vai fazer assim: você era o anticristo que pisava nas nações, você é a encarnação de Satanás, né? Tchau. Né? Se você não tiver muita atenção, você vai perder, hein? Presta bastante atenção. Mas, pastor Jarbas, antes de eu chamar a opinião das pessoas que foram entrevistadas na rua, por que o diabo tinha que ser jogado na terra? Não podia ter sido, sei lá, em Alfa Centauro? Com certeza. Ou em Júpiter. Agora, essa decisão foi tomada por Deus, na sua soberania. Com certeza essa decisão é um mistério não descartado, revelado nas Escrituras. O que nós podemos fazer é conjecturar. E quando nós entramos no campo da conjecturação em teologia, nós não paramos mais. Né? Não há mais limite para isso. Mas o que importa em tudo isso é que é fato. Ele está aqui e acabou. Ele está aqui. Só que ele não está aqui, né? Ele está e não está. Porque o Novo Testamento, em particular, ensina que há 3 céus. Então, Satanás não reside no Morumbi, nem na Barra da Tijuca, né? Nem no Capão Redondo e nem no Complexo do Alemão. Satanás está nos ares. Efésios 2 diz que ele é o príncipe da potestade dos ares. Esse é o primeiro céu? Eu chamaria esse céu de segundo céu. Então ele está numa dimensão invisível, numa dimensão interessante, ares, né? Porque as comunicações passam pelos ares, né? Em todos os sentidos, né? As visíveis e as invisíveis, né? Então ele tem uma localização bem distinta. E uma outra coisa importante a ser dita aqui é que ele não é onipresente. Ele não é onisciente. Como já vimos aqui, nós não somos maniqueístas. Ele é um anjo caído. Ele é um anjo de categoria elevadíssima, mais caído. E então ele tem que se valer dos principados e potestades de Efésios 6, dos tronos de Colossenses 2 e outros textos do Novo Testamento. Ele precisa se valer dessa rede de angelical demoníaca, com a qual ele, de certa maneira, dirige e estabelece suas estratégias e seus planos sobre o nosso planeta. Muito bem. A repórter foi perguntar para os crentes, né, se eles têm alguma resposta sobre a razão de Deus criar Lúcifer. Vejam só. Na sua opinião, se Deus é perfeito e sabe todas as coisas, por que ele criou Lúcifer? Acho que é para não deixar, equilibrar, né? Equilibrar, às vezes, a tentação, para ver se as pessoas são fiéis a ele mesmo. Criou um sistema de fidelidade, se é fiel ou não. Foi a maneira que ele achou para a pessoa, está comigo ou está com outro. Então é uma maneira que ele criou, como se fosse um jogo. Eu acho que se tivesse um mal, né, Deus teve que usar ele para poder mostrar o poder dele, a grandeza dele, né? Deus não criou Lúcifer. Deus criou o anjo de luz para trabalhar juntamente com ele, reger o coral no céu, mas Lúcifer se criou por si próprio com inveja, cobiça. Deus via todas as possibilidades e mesmo assim ele escolheu criar ele. Eu gostei da resposta do rapaz lá, e eu tive um professor, o João Wilson Faustino, né? E ele falava que tem um teólogo que diz que quando o diabo foi expulso do céu, ele caiu na galeria do couro. O senhor que é ministro de música, sabe bem como é que é isso, não é? Ô, coisa, ô, área para dar problema, hein? Sem dúvida. É terrível. Bom, Samuel Souza Portela, de Itapipoca, no Ceará. Se Deus é perfeito e sabe todas as coisas, por que criou Lúcifer? Deus criou Lúcifer para proteger seu trono, que é a função dos querubins. Porém, pelo seu livre-arbítrio, foi expulso da corte celestial. Anjos não se arrependem, motivo desse personagem se transformar no arqui-inimigo de Deus. Quer dizer, anjos não se arrependem, entre aspas, né?
Porque na esculhambação que o Brasil escute, vocês estão sentados, né? Um aluno meu, da grade, um aluno da grade me contou a seguinte experiência alguns anos atrás. Ele estava numa reunião de oração, numa igreja que fazia libertação, e ficou um demônio lá pro fim e tal, não sei o quê. Aí, quando todo mundo foi embora, chamaram o pastor para resolver o dilema. Porque o demônio estava falando, né, pedindo oração. O demônio, eu sou incorporado, estava pedindo oração para ver se Deus não voltava atrás, que ele, demônio, estava arrependido de ter seguido Satanás e queria voltar e Deus não aceitava. É brincadeira, né? Fala sério. Mas nem o capeta é capaz de imaginar uma palhaçada desse tamanho. Eu nunca vi isso na minha vida. Aqui no Brasil, tinha que ser, né? Tinha que ser no Brasil. A gente esculhamba tudo. O senhor já tinha visto alguma coisa parecida? Jamais. Só falta ter aparecido o intercessor, né? Para poder fazer essa oração. Foi perguntar para o pastor. Foi perguntar para o pastor. O pastor pode orar? Se o pastor orou, aí a gente pode fechar a porta. Baixa a porta. Deus criou Lúcifer com a melhor das intenções. O problema é que não só ele, o sujeito, como muitos, se rebelam no meio do povo, tornando-se pecadores e inimigos de Deus. Quem escreveu isso foi o João Henrique Bittencourt, de São Paulo, capital. O Arlen Dias, de Uberlândia, Minas Gerais. Lúcifer existe, não somente ele, mas outros também. Eles foram expulsos do céu. Para onde? Para a terra? Foi enviado para cá, nesse mundo maravilhoso, como castigo. Tem algum motivo? Bom, o pastor Jabas já explicou, né? A Betina Ribeiro Lara, de Jacupiranga, no interior paulista. Quando a gente chegar no céu, nós vamos saber, mas eu acho que o importante não é saber porque Deus criou Lúcifer, e sim saber que Deus planejou o nosso plano de salvação. Jesus anuncia ali para todo mundo. Bom, eu não sei, Betina, mas eu tenho a impressão que no céu, o senhor falou disso, né, Reverendo Elias? Deus não vai dizer por que ele criou Lúcifer, porque eu vou querer saber de Lúcifer no céu? Ah, não. Não há lembrança das coisas passadas, é isso, eu creio que essa lembrança aí não é assim aquela questão que Deus vai apagar a nossa memória, né? É porque o céu é tão maravilhoso, é tão estupendo, é tão colossal, coisas que o ouvido não ouviu, que os olhos não viram, que jamais penetrou no coração humano, é o que Deus está preparando para nós lá. Que as coisas passadas vão ficar tão significantes, perto do peso da glória celestial, que nós não vamos nem lembrar delas. Mas, obviamente, eu vou saber quem eu fui, porque eu criei em Cristo dentro da minha história. Se eu não souber quem eu fui, então Cristo perde o sentido para mim, né? Minha salvação perde o sentido. Mas vai ser maravilhoso, tem uma grande aventura pela frente, povo de Deus. Espetacular. Eu li uma mensagem aqui de Itapipoca, no Ceará, e o Samuel pediu para mandar um ósculo santo para a esposa dele, a Fernanda, e as filhas Rebeca e Samela. Deus abençoe vocês, tá? Rebeca, Samela e Fernanda. Giovanni Alves, de Camaçari, na Bahia. A paz do Senhor para todos. Não se pode tratar desse assunto ignorando o respeito que o nosso bom Deus tem pelo livre-arbítrio dos anjos, dos homens, etc. Com base nisso, eu acredito que Deus é tão poderoso que algumas vezes até se abstém de saber o nosso amanhã, mas deixa nas mãos do nosso livre-arbítrio. Só assim o livre-arbítrio é de fato real, porque do contrário não existiria o livre-arbítrio. Concluindo, na minha opinião, o Senhor Jesus algumas vezes deixa a sua onisciência latente a fim de que o livre-arbítrio se manifeste. Com isso, o Senhor não criou Lúcifer ou Satanás, e sim o mesmo se criou pelo seu livre-arbítrio. Se Deus sabia, torna a falar que para que o livre-arbítrio de todos se manifeste, algumas vezes o nosso Deus deixa a sua onisciência latente. Deus nos abençoe. Alguém quer comentar? Esse conceito de onisciência latente ele é interessante. Isso aí está me levando a pensar no famoso teísmo aberto, né? Eu particularmente não advogo essa posição teológica. Respeito quem o faz, mas eu não faço. Eu acho que não há nenhum antagonismo entre o livre-arbítrio concedido e a criação desse querubim. Mesmo do homem, sabendo que o homem iria pecar eventualmente. Deus, nós não podemos tentar defender Deus. Deus não precisa de defesa, Deus é Deus. E as realidades que são criadas, elas são criadas na sua concreteza e elas devem ser absorvidas como elas o são. Deus criou um querubim perfeito, com livre-arbítrio,
Esse querubim, em dado momento, conforme novamente já dissemos aqui, Ezequiel e Isaías afirmam, e aqui eu quero dizer o seguinte, que eu não estou na corrente dos teólogos liberais a partir do século XIX, eu estou com os pais da igreja dos primeiros 3 séculos, eu creio que Ezequiel 28 e Isaías 14 falam da queda de Lúcifer, concordo que o texto tem uma literalidade histórica, mas o texto tem um sensus plenior, que é uma categoria, uma noção hermenêutica, e eu prefiro ficar com os pais da igreja e com os rabinos antigos judeus, né, israelenses. Mas eu diria que não há nenhum antagonismo entre o livre-arbítrio e a queda. Ou seja, Deus não precisaria abdicar da sua onisciência ou deixá-la latente para criar um ser perfeito e eventualmente descobrir que ele pisou na bola, né? Eu acho que isso primeiro que isso é improvável do ponto de vista bíblico. Não há texto, uma base, fundamento bíblico para se provar isso. Segundo, porque se nós queremos defender Deus, nós estamos querendo atribuir a Deus uma justiça que Deus não precisa. Afinal de contas, ele já tem a justiça plena, né? Em si mesmo como ser. E é assim que eu vejo. Muito bem, o Miqueias Martins da Silva, de Cataguás, Minas Gerais, tem uma frase interessante. Ele diz assim: discordo do tema. Deus não criou Lúcifer como nem um pai nem mãe, também não cria um traficante. Mas o diabo é real e os traficantes também, né? Nessa ideia, Deus não produziu o diabo, né? Assim como os pais também não produzem o traficante. Pelo menos na maior parte das vezes, né? O Itelino de Souza Lima, de Governador Valadares. Minha terra nasceu. Aí ele pergunta o seguinte: onde está escrito Lúcifer na Bíblia? O reverendo Elias, você pode resumir aquela resposta que deu, por favor? Deixa eu entender. Onde está escrito Lúcifer na Bíblia? Então, é em Isaías, no capítulo 14, versículo 12, mas nas nossas traduções em português, só nas muito antigas, que consta esse nome Lúcifer. Mas, ao meu ver, equivocadamente, porque a tradução realmente correta é estrela da manhã, como está lá. Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Mas naquela altura, Lúcifer foi chamado, né, de essa estrela da manhã, e foi usado na tradução, um termo latim, que significa portador de luz. Que Lúcifer significa isso, né? E então eu compreendo que esse termo não é um termo adequado, né, para ser usado em relação a Satanás. E na verdade é uma tradução assim bastante questionável, né, vamos dizer assim. E assim como questionável é o tempo do programa, que já acabou, né? Então vou dar o resultado da enquete e depois vamos fazer o sorteio, né? Por que Deus criou Lúcifer? Com 60%, então vamos seguir a ordem que está aqui, vai. 6% é por causa dos vasos de ira preparados para a perdição. Só 6% votaram nessa. 34% votaram que é para garantir o livre-arbítrio humano. E 60% disseram que é impossível saber, porque isso pertence à soberana e insondável sabedoria divina. Enquanto eu preparo o computador aqui para o nosso sorteio, eu vou dar a minha opinião, até porque eu sou sempre cobrado a respeito disso, né? Em relação à criação de Lúcifer, obviamente nós não temos as respostas, que Deus não disse. Ele não dá satisfações do porquê faz. E Romanos capítulo 9, leia Romanos capítulo 9, só aconselho você não ler agora à noite não, porque você vai perder o sono. Deixa para ler amanhã. Amanhã você lê Romanos 9, e lá Deus diz com todas as letras, o Espírito Santo deixa bem claro, é um texto que mostra, um dos textos que mostra a diferença entre Deus e nós. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas Deus é Deus. E nós somos criaturas. E, entre outras coisas, Deus não nos deve satisfação. Ele sabe o que faz e Ele é Deus e acabou, né? Agora, o que é importante nós sabermos, Deus revela. E uma das coisas mais importantes é a revelação de Apocalipse capítulo 5. Onde você vê João no céu, né,
chorando porque ninguém podia abrir o livro da vida selado lá, com 7 selos e tal. E aí alguém diz, o leão da tribo de Judá vai abrir esses selos porque ele venceu. E quando João olha para o leão da tribo de Judá, ele vê um cordeiro como que havia sido morto. Né? O Calvário, onde Jesus está totalmente humilhado e derrotado, não é real. Aquele Jesus humilhado e derrotado é o que nós conseguimos ver. Mas o que acontece no mundo espiritual é a derrota e humilhação da serpente. Ela sim tem a cabeça esmagada pelos pés daquele que reina, o Senhor Jesus. E isso que a gente precisa saber. Né? Quem ganhou o sorteio? Quem ganhou? Vamos lá. Foi? Jalilson Fernandes de Souza, de Belém do Pará. Ganhou tanto o filme quanto a camiseta da grade. E para você que fica com a gente, que fica com a Rita, a paz e graça de Jesus, voltaremos amanhã com o Vejam.